Olá pessoal, Pedro aqui novamente. Eu sei que eu já falei sobre ansiedade bastante, né? Eu já tenho vários vídeos falando sobre isso, mas não tem jeito, né? Eu diria que é o transtorno mais comum, né, na nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil. E, tipo assim, cada vez que eu penso, não, já esgotei o assunto de ansiedade, não vou falar mais sobre esse tema no meu canal, aparece uma nova notícia que me motiva a fazer um vídeo sobre esse tema, né? E a notícia da vez é essa aqui que saiu agora, dia 18 de agosto, esse mês de agosto, na CNN, que fala o seguinte: barulho de trânsito aumenta risco de depressão e ansiedade, mostra estudo. E aí eu acho interessante falar sobre a importância do ambiente para a manutenção ou desencadeamento de transtornos de ansiedade. É um tema que eu talvez não abordei de uma forma tão aprofundada em outros vídeos, eu acho interessante abordar nesse, né? E o subtítulo da matéria que eu escolhi para pautar esse vídeo fala também sobre um outro aspecto muito importante, que é o aspecto genético, porque veja, a associação com a ansiedade foi mais forte em homens e em pessoas cujos pais não tinham transtornos de saúde mental, segundo pesquisadores. Ou seja, eu não li a matéria ainda por completo, mas o que eu infiro do subtítulo dessa matéria é que aquelas pessoas que não têm um traço genético muito forte para a ansiedade acabam tendo maior influência no ambiente quando desenvolve transtornos de ansiedade. Então vamos ler aqui a matéria. Um novo estudo liderado pela Universidade Oulu, na Finlândia, mostrou que a poluição sonora, tá aqui ó, principal motivo, especificamente proveniente do barulho de trânsito, pode aumentar o risco de transtornos mentais como depressão e ansiedade. O trabalho foi publicado na edição de novembro da revista Environment Research. Os pesquisadores analisaram dados de 114.353 pessoas nascidas na Finlândia entre 1987 e 1998. Olha, o N é muito significativo, tá? Quando a gente estuda qualquer tipo de teoria ou fenômeno dentro da psicologia, ter uma quantidade significativa de participantes na pesquisa aumenta o poder de efeito, como nós chamamos. Então, esse N aqui, ó, de quase 115 mil pessoas é muito significativo. E todos eram residentes na região metropolitana de Helsinki em 2007, utilizando informações de registros finlandeses disponíveis. Eles acompanharam os dados dos indivíduos por até 10 anos. Esse é um outro fator muito interessante em pesquisa, a longevidade do experimento, né? Ou seja, foi um estudo longitudinal, dos 8 aos 21 anos, acompanhando a evolução de sua saúde. Muito legal esse experimento, tá? Depois eu vou até procurar o artigo em si, na íntegra, para dar uma olhada. Para determinar a exposição a altos níveis de ruído, os pesquisadores modelaram o ruído médio anual do tráfego rodoviário e ferroviário no endereço residencial dos participantes. Posteriormente, eles cruzaram essas informações com dados sobre diagnóstico de depressão e ansiedade. A partir disso, foi possível construir um panorama sobre a relação entre a exposição a ruídos e a saúde mental das pessoas analisadas pelo estudo. E aí você deve estar pensando, pô, então eu que moro em São Paulo, Rio de Janeiro, que tenho que lidar com barulho de trânsito constantemente, tô lascado. É por aí mesmo, é por aí mesmo. Não raras vezes eu atendo pessoas que moravam em grandes metrópoles como São Paulo capital, Rio de Janeiro, e que se mudaram, foram para a região serrana ou foram para o interior do estado, e é tipo assim, batata, né? É certeza que a saúde mental delas melhoram. Uma pena que muitas pessoas não têm essa possibilidade, mas assim, de fato, quando há essa mudança e não há uma perda de poder de compra muito significativa, porque poder de compra também é um outro aspecto que mexe muito na nossa ansiedade, né? A saúde mental melhora como um todo. Vou pular aqui para o finalzinho, que diz o seguinte: nossas descobertas corroboram ações futuras para reduzir a exposição ao ruído do trânsito. Para formuladores de políticas e planejadores urbanos, isso deve incluir medidas como garantir que os quartos estejam na parte mais silenciosa da casa e garantir que haja espaços verdes nas proximidades. Essa questão de contato com a natureza, com árvores, espaços verdes, também é uma coisa que melhora muito nossa saúde mental. Para o transporte, pneus mais silenciosos ou limites de velocidade reduzidos também devem ser considerados. A Finlândia, como sempre, sendo uma referência, né, no estudo do cuidado com a saúde mental. Enfim, muito interessante esse estudo, eu vou deixar na descrição tanto a matéria quanto o estudo em si. Eu vou dar uma procurada e vou deixar também o estudo original para que vocês possam ler depois, caso vocês queiram. Qual é o ponto aqui, gente? O ambiente, ele tem de fato um papel muito importante na manutenção e na origem da ansiedade. Quem fala muito bem sobre isso é o autor Robert Leahy.
autor do livro Livre de Ansiedade. Quem já foi meu paciente, se você já foi meu paciente e está assistindo esse vídeo, provavelmente você já leu, né, esse livro, porque eu indico esse livro para praticamente todo paciente que luta contra transtornos de ansiedade dos mais diversos, seja ansiedade generalizada, ansiedade social, fobia específica, porque eu acho assim que ninguém destrincha, ninguém desvenda e escreve sobre tão bem quanto Robert Leahy quando o assunto é ansiedade, né? Ele é um mestre em desmistificar a ansiedade. E aí ele fala justamente sobre o papel do ambiente nos primeiros capítulos do livro, né? Se eu não me engano, no capítulo 2 ele já fala sobre como que a ansiedade evolutivamente foi passando de geração em geração. Imagina nossos ancestrais que viveram há milhares de anos atrás, né? A ansiedade na forma mais pura, que era aquele estado de alerta, aquele estado em que a pessoa precisava o tempo todo estar atento a qualquer tipo de risco, era como se fosse uma bússola interna que os guiava para a segurança. Então, por exemplo, se você tivesse medo de altura nessa época, você evitava lugares em que você pudesse cair dos penhascos, né? Tendo em vista que não existiam construções, não existia casa como a gente tem hoje, né? Se você fosse afoito demais em atravessar um riacho, você poderia morrer afogado. Ou se você fosse afoito demais a comer um determinado tipo de alimento, uma fruta, aquela fruta poderia te fazer mal, porque a gente não tinha o conhecimento que nós temos hoje a respeito de quais plantas são comestíveis ou não, quais frutas são venenosas ou não, entende? Então assim, a vida era muito mais difícil. E a gente hoje, em pleno século XXI, ano 2025, a gente não tem muito essa noção porque nós temos internet, nós temos Uber, nós temos iFood, nós temos eletricidade, nós temos fogão, nós temos geladeira. Então tipo assim, você que está me assistindo, provavelmente você não tem mais do que 70 anos. Você já nasceu numa situação de vida muito, muito, muito confortável, né? Então, é difícil de imaginar como a vida era difícil para nossos antepassados. Isso, inevitavelmente, gerava esse sistema de alerta. Eu vou chamar a ansiedade de sistema de alerta para vocês entenderem. Era um sistema de alerta que precisava o tempo todo notificar possíveis danos ou possíveis ameaças ao entorno do indivíduo. E o que acontece? O grande paradoxo é que, como o próprio Robert Leahy traz no livro, o nosso cérebro, ele, apesar de ter evoluído bastante, ainda opera com esse software ancestral, com esse sistema de alerta que foi iniciado lá atrás pelo nosso tataravô. Nós não temos mais as ameaças que os nossos antepassados tinham. Nós não temos que lidar com tribos inimigas, nós não temos que lidar com catástrofe natural que a gente não conhece muito bem ainda. Nós não temos que lidar com predadores, porque hoje nós temos grandes cidades, nós temos estruturas, como eu já falei. Porém, como o software cerebral ainda está lá, a gente transferiu, digamos assim, essas ameaças para ameaças contemporâneas, do tipo, será que eu vou perder meu emprego? Será que eu vou conseguir casar? Será que eu vou conseguir, sei lá, pagar o boleto no final do mês? As ameaças, elas não nos matam efetivamente, elas não são tão potencialmente danosas como eram antigamente, porém, elas ainda existem. Num nível bem mais brando, mas existem. E aí, aquele software que era responsável por entender o que estava acontecendo no ambiente e nos notificar, ele faz isso sempre que a gente, por exemplo, acha que vai se atrasar, ou quando a gente vai apresentar um trabalho na faculdade, se expondo para muitas pessoas e ficamos com medo de ser julgados, ou quando a gente vai conhecer uma nova paquera, né, que a gente deu match no Tinder, e a gente fica com medo de não corresponder às expectativas dessa pessoa. Então, ainda existe o software, e por existir o software, ainda existe esse medo de situações ambientais que podem nos prejudicar. E aí tem 3 coisas que o Robert aponta no livro que, assim, eu acho que faz muito sentido, e eu vou compartilhar agora com vocês, que é a erosão da tribo, a tirania da escolha e a insatisfação crônica e a insegurança na era da segurança. Então vou explicar cada um desses pontos para vocês. O que é a erosão da tribo? Os nossos laços comunitários e familiares estão muito mais corroídos e líquidos. Antigamente era comum, por exemplo, uma família ter 5, 6, 7 filhos e eles todos morarem
ou no mesmo bairro ou na mesma cidade. Então, frequentemente o pessoal se reunia, não só no Natal ou no Ano Novo, mas se reunia no domingo para almoçar todo mundo junto. Então você se sentia muito mais pertencente a um clã, muito mais pertencente a uma tribo. Em algumas nações ainda existe isso, mas no Brasil e em várias outras nações do Ocidente é mais difícil esse tipo de situação. É meio que cada um isolado na sua, né? O filho conversa com a mãe uma vez por semana, vai no avô ou na avó uma vez por mês. Então esses laços eles estão muito mais líquidos, muito mais fragilizados. O divórcio se tornou algo extremamente comum, né? Hoje em dia, poxa, é muito mais fácil divorciar. Até 100 anos atrás, note que 100 anos não é muito tempo. Até 100 anos atrás, você se divorciar era muito burocrático, era muito difícil, era só se algo muito sério tivesse acontecendo mesmo. Não é porque havia uma incompatibilidade de gênios, era porque, tipo assim, sei lá, um dos cônjuges apresentava risco de vida real. E mesmo nesses casos, muitas vezes, era difícil que houvesse o divórcio, né? O divórcio já foi a ser considerado crime no Brasil, para você ter uma ideia. Mas hoje, por motivos muito banais, as pessoas estão se divorciando, né? Então, esse isolamento, essa fragilidade nos relacionamentos, essa liquidez nos relacionamentos, como diria Zygmunt Bauman, faz com que a gente fique muito mais ansioso no sentido de, será que eu vou conseguir me manter num clã? Será que eu vou conseguir estabelecer família? Será que eu vou conseguir envelhecer bem com pessoas ao meu redor? Será que pessoas vão estar lá por mim quando eu precisar? Percebe? Essa sensação nos causa muita ansiedade. A tirania da escolha e a insatisfação crônica se dá pelo seguinte sentido. Antigamente, você era meio que fadado a escolher uma pessoa para casar e uma profissão para seguir. Você não tinha tantas possibilidades de escolha, né? Você tinha uma ou duas escolhas no máximo. Isso era ruim, mas era bom. Por quê? Porque o fato de ser ruim é o fato de que você ficava muito limitado nas escolhas que você poderia fazer. Geralmente o filho seguia a profissão do pai, que seguia a profissão do avô, que seguia a profissão do bisavô. Hoje em dia não. Hoje em dia você pode ser, por exemplo, filho de médicos e falar assim, pai, eu quero ser cineasta, eu vou fazer cinema. E você vai lá e faz. Muitas vezes os pais não deixam, né? Profissões muito alternativas e artísticas, mas assim, existe a possibilidade de. Antigamente não existia. Outra coisa, antigamente as pessoas elas tinham 2 ou 3 pessoas na sua cidade, da sua idade mais ou menos, que elas poderiam casar, porque as classes sociais eram muito mais definidas, né? Existia como se fosse um sistema de casta informal no nosso país, e uma pessoa que era pobre jamais poderia casar com uma pessoa rica jamais poderia casar com uma pessoa pobre, etc. Então assim, você não tinha tantas opções. Hoje com Tinder, com Instagram, com balada, com boate, você tem várias opções. Então você conhece uma pessoa nova a cada dia, se você quiser. Só que isso também gera o paradoxo da escolha. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o paradoxo da escolha. E o paradoxo da escolha é muito ansiogênico, porque você sempre fica pensando, poxa, e se eu fizer a escolha errada? E se eu escolher tal coisa e, na verdade, aquela outra coisa me fizesse mais feliz, sabe? Então, assim, isso também é uma coisa que gera uma insatisfação crônica, porque as pessoas estão se comparando o tempo todo nas redes sociais e pensando, poxa, a vida de fulano é muito mais legal do que a minha, a vida de ciclano é muito mais feliz do que a minha. Então, esse atributo também gera muita ansiedade e ativa esse software dos nossos ancestrais. E a insegurança na área da segurança é o seguinte, embora a gente esteja muito mais protegido contra desastres naturais, contra doenças, ameaças, etc e tal, a instabilidade dos empregos, a violência urbana, o terrorismo, o trânsito causa muito mais ansiedade para nós, porque gera muito mais insegurança, né? A gente, na verdade, começa a gerar uma percepção de que o mundo é um lugar muito mais perigoso do que realmente ele é. E isso faz com que a gente fique ansioso. Então não é que o ambiente ele gera ansiedade, mas ele amplifica, ele perturba esse software cerebral que nós temos, eu vou chamar dessa maneira, né? E faz com que a gente fique desajustado. E aí, como é que a gente vence tudo isso, né? Como é que a gente supera essas questões, visto que muitas vezes a pessoa não consegue simplesmente evitar o trânsito de São Paulo, evitar o trânsito do Rio de Janeiro, se mudando para uma outra cidade. A pessoa não consegue sair do seu emprego e começar a empreender na internet porque, sei lá, ela tem boletos vencendo daqui a 15, 20 dias. Como é que a gente vence isso? É um desafio grande, né? Não nego, principalmente quando a gente tem menos poder aquisitivo para investir numa boa terapia, num bom profissional de saúde mental, mas existem pequenas coisas que nós podemos fazer e que não nos custam muita grana. Primeiro, tentar ao máximo
estar num ambiente organizado e limpo. É bizarro como que, às vezes, ambientes muito bagunçados transferem para a nossa saúde mental uma espécie de perturbação, ansiedade. Então, assim, se você trabalha em casa, tenta trabalhar num ambiente organizado. Se você trabalha no escritório, tenta organizar teu escritório antes de começar a tua jornada de trabalho. Sempre prioriza a luz natural. Toma banho de sol. Assim, antigamente as pessoas falavam, toma banho de sol, e achavam que era meio maluco, né? Fulano tá mandando tomar banho de sol, que bicho maluco. Mas real, o sol, ele gera muitas vitaminas, inclusive a vitamina D, neurotransmissores, nos ajuda a fazer uma regulação emocional. Isso é tão real que quem mora em países de zonas temperadas, países, por exemplo, do norte da Europa ou Canadá, tem uma depressão sazonal, ou seja, chega inverno, que os dias ficam mais curtos e é aquele negócio escuro, a pessoa não tem vontade de fazer nada, fica depressiva real. É uma emulação dos sintomas de depressão. Tenta também fazer pequenos espaços de pausa, sabe? Pausar o que você está fazendo para tomar uma água, né? Para tentar ter um contato com a natureza se você tiver condições, né? Enfim, tenta tirar momentos para desacelerar ao longo do dia. Outra coisa tenta minimizar a exposição a noticiários ruins, sabe? Tem gente que é ansioso e fica procurando Datena, quer dizer, Datena eu acho que nem existe mais, mas esses noticiários policiais, jornalísticos, né? Pô, velho, não faz isso consigo mesmo. Se você já tem uma tendência à ansiedade, evita esse tipo de coisa e procura mais notícias leves, tranquilas, que não gatilhem tanto a sua ansiedade. E eu sempre falo que a principal coisa que você pode fazer é fortalecer os teus laços sociais, teus laços familiares, de amizade, assim, ter de fato uma comunidade mais próxima. Se você não tem condições de fazer isso com a família, tenta procurar bons amigos reais, verdadeiros. Graças a Deus, a nossa população, a nossa nação é uma nação que, assim, culturalmente falando, a gente consegue fazer mais laços do que em muitos outros lugares, né? Quem é gringo e vem pra cá, sempre diz que o brasileiro é muito caloroso, o brasileiro é muito legal. Eu sei que esse calor nem sempre gera uma profundidade, às vezes fica só na superficialidade, né? Mas assim, na medida do possível, tenta fazer laços e estar próximo a pessoas, que isso vai melhorar os teus níveis de ansiedade e de depressão, com certeza. E outras coisas que você pode fazer também é uma higiene, né, informacional, no sentido de buscar ter menos informação. A gente tá muito viciado em informação o tempo todo. Abre o Instagram logo quando acorda e vai ver o que aconteceu com as pessoas que a gente acompanha ou no mundo, né, como um todo. Então, assim, tira momentos para ver o noticiário, mas que não seja logo quando você acorda, e também não seja o tempo todo, mas em momentos específicos do dia, sabe? Porque a gente está enchendo o nosso cérebro de informação e isso eventualmente desencadeia a ansiedade. E você precisa lembrar, né, ao assistir esse vídeo, é que o nosso cérebro, ele acaba amplificando a ansiedade que a gente tem quando ele interpreta o nosso ambiente como imprevisível ou ameaçador. Então, quanto menos informação nesse sentido, nessa natureza, você encher o teu cérebro, menos a tua ansiedade vai ficar gatilhada. Por fim, investe na tua espiritualidade, sabe? Eu acho que esse é um conselho muito bom que eu posso te dar. Se você tem alguma espiritualidade, investe nela. Se você não tem, considere conhecer um pouco mais, né? Você não precisa necessariamente ser uma pessoa religiosa, mas tenta investir um pouco mais na tua espiritualidade, que isso tem gerado muitos resultados em pacientes ansiosos que eu atendo no consultório. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Vou deixar a matéria e o artigo para vocês verem na descrição. E se você quiser aprender um pouco mais sobre terapia cognitivo-comportamental, clica no link fixado nos comentários para adquirir meu curso sobre TCC, em que eu ensino, dentre outras coisas, a como tratar transtornos de ansiedade. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.